Boa noite. Vamos louvar o nome de Deus? Vencendo, vem Jesus. Quem tem inário? 152. Vamos cantar essa certeza que nós temos. Quem não tem, vai passar a projeção aqui. Os reinos deste mundo ouvirão as tuas leis, os sinais da sua vida, mas em nós é cada vez vencendo em Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, 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 aleluia, vencendo em Jesus. Que chama os crentes, a batalha já soou, Cristo à frente do seu povo, multidão já conquistou, o inimigo em retirada, seu furor já venciou, vencendo em Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo em Jesus. E por fim entronizado, as nações a te julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar, e os retidos triunfantes em fulgor hão de cantar, vencendo em Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, amém? Ainda nessa certeza, breve Jesus voltará. Servos de Deus, a trombeta tocar. Desculpa, gente. Desculpa. Vamos lá, vamos lá. A culpa foi minha, Isso aí, desatenção. Vamos lá, vamos lá. Mas se não, volta aí. Dá uma folga aí, dá mais uma chance. Deus, a trombeta tocar, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levar, breve Jesus voltará. Só vocês, vamos lá. Breve virá, breve Jesus voltará. Minhas nações se retrocedem.
para esticar a perna, vocês vão ficar sentados durante muito tempo. Sei que ainda tá, a preguiça ainda está batendo. Para a gente gastar o que a gente tem de ficar em pé agora, depois a gente vai sentar. Não desistir. Essa certeza que a gente tem da volta de Cristo, para estarmos lá, precisamos persistir. Não desistir. Feliz sábado a todos. As pessoas ainda estavam sendo pegas de surpresa quando eu falei feliz sábado, mas agora todo mundo já está se acomodando. Vocês vão ver raras vezes eu fazendo isso, repetindo, mas eu vou falar para vocês porque é um dia muito feliz, um dia muito maravilhoso, um momento muito especial que nós estamos compartilhando. Então, feliz sábado a todos. Feliz sábado. Estamos mais uma vez aqui num sábado, numa sexta-feira à noite, depois do pôr do sol, no momento que Deus separou especialmente para que nós estivéssemos num contato mais do que especial com Ele. Esse dia santo, esse dia sagrado, instituído desde a criação. E estamos aqui, nesse local que foi preparado, nessa programação chamada de A Tenda. E algumas pessoas já participaram de alguns desses eventos no ano passado, mas nesse ano, como a primeira tenda está sendo hoje, e talvez nem todos conheçam, a gente vai relembrar o sentido disso. Qual que é o objetivo de toda essa programação? Do que serviria toda essa ornamentação para nós ficarmos felizes porque tem alguma coisa diferente? Para nós compartilharmos de uma pipoca muito gostosa? Será que é isso? Será que é só isso? Não. Sabe qual que é o principal objetivo? É nós estudarmos a palavra de Deus e também tudo que Deus orientou através do espírito de profecia. Porque em muitas situações adversas das nossas vidas, às vezes as pessoas vão ter certos questionamentos, vão perguntar por que a gente faz uma coisa de um jeito, por que não faz de outro, vão perguntar por que nós somos diferentes. E nesse momento, às vezes não teremos uma Bíblia para abrir na frente delas, mas temos que ter a compreensão de que cada um aqui de nós pode ser a única Bíblia que um dia
alguém vai ler. Então, para isso que nós compartilhamos desse momento de estudos, onde nós também vamos interagir e depois a gente vai explicar mais um pouquinho disso, mas que nós possamos entregar as nossas vidas nas mãos de Deus para que Ele possa nos usar. Continuamos estudando a Sua Palavra em todos os dias, em especial no dia de sábado e nessa programação, mas que possamos ser testemunhos vivos do que Deus fez por nós e pode fazer por todas as outras pessoas. Então vamos fazer agora uma oração de dedicação de toda essa programação que estará acontecendo, que já começou e vai continuar nessa noite de sábado. Oremos. Querido Deus, muito obrigado porque estamos em mais uma tenda. Muito obrigado porque podemos aqui no santo dia que o Senhor separou para cada um de nós, mesmo em meio a essa mudança climática repentina que dizem por aí que não é de agrado da maioria dos cariocas, mas estamos aqui no meio do nosso povo, no meio da nossa família, como o povo de Israel também se reunia em tendas para ouvirem e compartilharem mais da sua palavra. Nós nos entregamos mais uma vez a Ti, queremos dedicar todo o louvor que já foi feito e tudo que se fará para que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, possa colocar a mensagem nos nossos corações para que ela seja permanente e que tudo que nós venhamos a fazer seja para propagar a Tua mensagem de salvação e da breve volta de Cristo. Que o Senhor possa abençoar também especialmente o pastor Felipe, que vai compartilhar da palavra conosco, e cada um aqui que também for colocar a sua opinião e que também for fazer perguntas e toda a programação. Isso tudo nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Antes do pastor Felipe começar a falar, nós vamos mais uma vez louvar o nome de Deus. Vamos falar que Cristo é a nossa vida. Jesus, Tu és a minha vida.
Jesus, és vida no meu ser. Amém? A partir de agora, teremos 2 microfones rondando o nosso meio, um de cada lado, tá ok? Cadê nossos meninos no microfone? Tamires e a Ana Paula estão lá atrás. Elas vão estar, a partir de agora, o tempo inteiro com o microfone. Quem quiser fazer alguma pergunta, enquanto o pastor estiver falando, levanta a mão. Ele vai abrir espaço para você falar e o microfone vai correndo até você. Você vai ter a oportunidade de fazer alguma pergunta para o pastor poder responder para você. Ok? Pastor Felipe, por favor, venha até aqui. Você entendeu aí mais ou menos a dinâmica, né? O negócio é diferente. Mas pegou a ideia aí, você vai ver que o pessoal participa, é muito legal esse momento. Fique bastante à vontade, é esse clima mesmo aqui que a gente gosta de trazer e compartilhar com o pessoal. Beleza, tamo junto. Feliz sábado a todos. É um prazer muito grande estar de novo aqui nessa igreja tão querida, a Igreja Adventista Central de Niterói, querida pelo pastor Nilson, que é um amigo nosso, é muito bom sempre poder estar junto com ele. Querida porque tem uma juventude muito animada, geração 48 de Niterói. Eu arrisco a dizer que é a melhor geração que a gente tem na União Sudeste brasileira. Olô! É verdade, é verdade. Tanto é que, ó, pra não parecer demagogia, quando a União lançou Geração Compaixão, quem é que foi lá ensinar? Foi a galera daqui. Então a gente fica muito feliz de poder estar com vocês. E porque amanhã também nós vamos estar juntos aqui o dia quase que todo, de 9 da manhã às 5 da tarde. Nós vamos ter um simpósio universitário. 2 temas pela manhã, vamos interromper para o almoço, por volta de meio-dia, 2 da tarde voltamos e vamos até às 5. E vamos trabalhar os seguintes temas. O que implica para um universitário adventista a ascensão do catolicismo na sociedade brasileira e no mundo, através do pontificado de Francisco, o espiritismo como alternativa de espiritualidade no mundo pós-moderno, é o segundo tema. Nós vamos trabalhar também com evolucionismo e criacionismo, quem é que tem a razão. E o último tema, se eu não me engano, já foi 3, é o meu, já esquecendo o meu, né? A gente vai trabalhar com o socialismo, a salvação pela propriedade comum. Então a gente vai estar trabalhando aqui se um cristão há algum problema em ser marxista e ser adventista. Então a resposta para essa e outras perguntas não perca amanhã nesse mesmo local, só que no horário diferente. Ok? Então é bom a gente estar junto aqui. E eu fiquei aqui com uma tarefa, sabe, difícil. Eu fiquei pensando, rapaz, me pediram um tema aqui complicado. Eu não sei quem é que está ligado no tema de hoje. E o tema de hoje à noite é a plenitude dos tempos. Então a ideia daqui a gente vai estar falando por que você pode ter certeza que o cristianismo é a religião certa de todas as outras religiões mundiais. Será que quando Cristo ele afirma que ele é o único caminho para Deus, ele tinha razão? Ou o cristianismo é mais uma alternativa válida em face do hinduísmo, do judaísmo, do islamismo, do confucionismo, do budismo? O que há de certo e divino no cristianismo? Então é isso que a gente quer conversar com vocês aqui essa noite. Eu queria convidar você para a gente orar de novo, porque é um tema que a gente vai trabalhar um pouquinho aqui com história, com profecia, e a gente espera que isso aí chegue aí no seu coração, ok? Vamos então orar? Vamos fechar os olhos, vamos pedir que Deus ele abençoe o estudo agora nesse momento. Te agradecemos, Jesus, porque o Teu Espírito Santo nos conduziu até aqui. Já tivemos momentos de encontro com os amigos, já tivemos aqui o momento do louvor, tivemos aqui a introdução, já tivemos até orações aqui. E queremos te rogar que o Senhor continue abençoando essa igreja. Continue abençoando o pastor Nilson, que tem estado à frente dela, e junto com os anciãos dessa igreja, com a liderança, feito um belo trabalho aqui à frente desse grupo que foi selecionado pelo sangue de Cristo. Te agradeço também por essa juventude determinada a ser diferente, a remar contra a cultura. Que o Espírito Santo continue abençoando eles aqui. E agora que nós vamos abrir a Tua palavra, que o Espírito Santo ilumine a nossa mente para que possamos compreender o que a Escritura diz. É o que nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém.
Eu queria convidar você para abrir a palavra de Deus na carta de São Paulo aos Gálatas, que é aí o texto base do tema dessa noite, ok? São Paulo aos Gálatas, capítulo 4, verso 4 em diante. Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 4, verso 4 em diante. Todos encontraram aí? Gálatas 4, verso 4 em diante. Diz o seguinte, que é a palavra de Deus. Vindo, porém, o quê? A plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebessem a adoção de filhos. Eu nasci num lar adventista. Eu não sei quantos aqui nasceram num lar adventista, num lar evangélico. E quando a gente nasce num lar cristão, num lar denominacional, ligado a alguma igreja, a ideia é que a gente nasça num lar em que aí fica sempre na nossa cabeça que a nossa igreja é a verdadeira e é a melhor de todas. Então, independente aí de você ter nascido no lar adventista, isso não é exclusivo da gente. Quem nasce no lar batista vai ter um pensamento assim. Quem nasce no lar pentecostal vai ter uma ideia dessa. E o catolicismo até hoje ele fala que fora da igreja não há salvação. Então eu sempre tive a tendência de olhar e pensar, a minha igreja ela é a melhor e ela é o caminho certo. Só que você vai crescendo e você vai estudando e você vai vendo que o círculo da gente não se limita só a quem é da mesma fé. Eu tenho 2 meninos de 7 e de 8, que eles estão ainda nessa vivência de que o adventismo é a única religião do mundo. Porque eles estudam na escola adventista, os avós são adventistas, os pais são adventistas, e até no prédio que a gente mora, tem 3 pastores morando lá. Então, para eles, o mundo é essa aí. Aí, por exemplo, eu levo eles para cortar o cabelo, aí eu levei para cortar recentemente, e o barbeiro era da Assembleia. E eles então viraram, olharam, e estava passando um novo tempo na barbearia. Aí o meu mais velho falou, essa aí é a minha igreja. Aí ele falou, qual é a sua igreja? Aí ele, eu sou adventista do 7º dia. Eu guardo sábado, eu não como carne de porco, eu não adoro os ídolos. E você também é adventista? Aí ele, não. Aí o moleque tinha 7 anos na época. Então você vai para o inferno. Jesus vai voltar e você vai ficar. Aí ele, não, mas eu também sou evangélico. Aí quebrou. Aí ele virou, papai, ele é da igreja? É. Mas ele não vai sábado para a igreja. Não. Então como é que pode? Aí aquilo deu um nó, e aí você vai... Aí você começa, sabe, a explicar que... Mas assim, quando esse dilema denominacional vai... Mas e quando a gente entra na faculdade, a gente chega no ensino médio, e a gente vê que os nossos dilemas não são apenas em qual é a denominação certa, mas se realmente o cristianismo é a escolha certa. Porque a gente vive num mundo, galera, do politicamente correto, do abraçar a todos. Então é muito comum você já ter ouvido a seguinte expressão, ouvido, né? Isso não existe, ouvido. Você ouviu e viu, então é ouvido. É um neologismo aí. Você já deve ter ouvido a seguinte expressão, todos os caminhos levam a Deus. E aí você vai vendo filmes como, por exemplo, não sei quem já viu um filme antigo, do Gandhi, é você pensar, rapaz, como é que um camarada desse não vai estar no céu? E aí, a gente cresce, e a nossa cabeça é formatada com todos os caminhos levam a Deus, e a gente até pensa que isso está na Bíblia. E a gente então se depara com o seguinte, Cristo fala que eu sou o caminho, a verdade, ninguém vem ao Pai. O que vai acontecer com quem viveu no Império Azteca e morreu sem conhecer a Cristo? O que vai acontecer com quem viveu no Império Inca e morreu sem conhecer a Cristo? Os aborígenes da Austrália. E vamos pensar um pouco mais recente. O que vai acontecer com quem vive hoje no Iraque, conheceu ali a fé através do islamismo, Estado Islâmico,
Boko Haram, se for na Nigéria, e essa pessoa nunca teve uma noção de Cristo. E aí? A escolha que você fez é a melhor ou é a única? Você é cristão porque esse país aqui ele tem uma matriz cristã, ou você tem a certeza que Cristo é o único caminho que leva a Deus? Então eu quero trabalhar com vocês aqui porque que Paulo usa exatamente essa palavra, vindo à plenitude do tempo. E o que isso quer significar para a nossa fé? Primeiro, eu sou cristão porque nasci no lar cristão. Mas porque quando eu entrei na adolescência e eu comecei a me questionar e comecei a estudar o islamismo, o judaísmo e outras religiões não monoteístas, eu tive a certeza que quando Cristo fala que Ele é o único caminho, só há duas opções. Ou Cristo era um louco que estava mentindo quando afirmou isso, ou quando Ele disse que Ele era o único caminho, Ele realmente sabia o que estava dizendo e, portanto, é Deus. Quando a gente estuda Cristo, a gente não pode ter uma terceira via. Hoje eu vejo que é muito popular você ver a literatura secular e você pega um judeu falando, Cristo, ele foi um grande mestre. Só que isso é um paradoxo, isso não casa. Porque se o judeu acredita que só existe Jeová e que Jeová, ele não tem um filho, e que Jeová, ele manda o Messias que vai ser humano e o Messias não é divino, e Jesus foi um bom mestre, uma pessoa boa e que a gente tem que ouvir o que ele tem de melhor, há um problema aqui. Por quê? Ele não prega apenas que a gente tem que amar os inimigos. Ele não prega apenas que a gente tem que dar outra face. Cristo, ele é exclusivista. Ele chega e fala o seguinte, eu e o Pai somos um. Cristo, ele afirma que no dia do juízo, ele vai se sentar como juiz. Cristo, ele afirma no Evangelho de João que quem crê nele já não entra em condenação, mas passa da morte para a vida. Cristo, ele fala que ele tem vida nele mesmo para poder dar, e ele também pode tirar. Então, o Cristo realmente tinha certeza no que ele disse, e ele era o que realmente dizia. O Cristo é a maior enganação e o maior alucinado que o mundo já viu. Não tem como ter o meio termo, porque as coisas que ele afirma são pesadas demais, são fortes demais. E as coisas que os apóstolos vão afirmando também. Quando lá Pedro fala que não há nenhum outro nome dado entre os nomes a qual importa que nós sejamos salvos. Quando Paulo fala que quem clamar no nome de Cristo, esse será salvo. Quando o Evangelho de Marcos fala que quem crê e for batizado será salvo, você não tem uma outra alternativa. Ou você acredita no que Cristo disse e quem Ele é, e você recebe a salvação, ou você faz a outra opção, e se Ele tiver certo, você corre que risco? De amanhecer na segunda divisão no dia da ressurreição, gente. Como é que podemos ter certeza de que Ele realmente disse o que disse? Como é que podemos ter certeza de que Ele é divino? Então eu quero mostrar para vocês aqui o ambiente que Cristo surge e como foi o único na história. E quando Paulo fala aqui de plenitude, ele está levando os seus leitores para uma profecia bíblica muito antiga, que dizia o ano exato em que Cristo ia começar o ministério dele e o ano exato em que Cristo ia morrer. Alguém tem alguma pergunta para a gente poder entrar nisso? Pode tocar? Então vamos lá. Primeira coisa, plenitude do tempo. Não é só Paulo que entende isso. Em São Marcos 1, verso 15, o próprio Jesus ele fala, e o evangelista escreve,
que Cristo, quando ele começou o ministério dele, ele começou a percorrer todas as cidades da Judéia e da Galiléia, pregando o seguinte: o reino de Deus está próximo. É chegado o tempo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, Cristo ele viu o ministério dele como o cumprimento de um tempo descrito há muito tempo atrás. E quando a gente estuda a história antiga, a gente vê que havia uma expectativa messiânica muito forte. Por quê? Os judeus, eles fazem parte da única nação que foi espalhada por todo o mundo e há muito tempo atrás. Quando Cristo nasceu, o mundo, o continente americano, onde a gente está aqui hoje, isso aqui era mato. O continente americano ele era composto de, quem sabe, aí 1 milhão de habitantes, o continente todo, de caçadores e coletores. Quando Cristo nasceu, não existe Império Azteca, não existe Império Inca, e quem vive no continente americano está plantando mandioca e caçando animal para comer. Quando Cristo nasce, o eixo de cultura do mundo, ele gerava o quê? Império Romano, Índia e China. E o Império Romano, ele era a estrutura sólida, a maior estrutura sólida da época e o centro mais avançado de cultura no mundo naquele período. O Império Romano ele tinha 25 milhões de habitantes no mundo com 250 milhões de pessoas. Então, a cada uma pessoa, de cada 10 pessoas nascidas no mundo, quantas faziam parte do Império Romano? Uma. O Império Romano ele dominou um mar que até hoje nenhum outro país conseguiu dominar ele todinho. E que mar é esse? O Mar Mediterrâneo. O Império Romano, durante 400 anos, dominou o Mar Mediterrâneo ao ponto de, na língua latina, esse mar ser conhecido como Mare Nostrum. E qual a importância disso, do Mare Nostrum? Do Mar Mediterrâneo ser o Mar Romano? Porque você, na beira do Mar Mediterrâneo, você tem a Grécia, você tem o Egito, você tem a própria Judéia, e ali nos limites você tem a Mesopotâmia, onde nasceu Babilônia, a Suméria, esses países todos. Você mais na frente, se você for pensar na história para frente, você vai ter países que forjaram esse mundo que a gente vive hoje, como Inglaterra, França, Espanha, Portugal, Itália, Suíça, Alemanha, todas elas fazendo parte de qual império? O Império Romano. E hoje, a nossa religião, ela vem desse pessoal. A língua que a gente fala, ela é baseada em qual idioma mais antigo? O latim, que era o idioma do Império Romano. E até na parte jurídica, o nosso Código Civil, o nosso Código de Direito, ele é baseado em qual código? No Código de Justiniano, que é o imperador romano oriental que codifica todo um legado. Se a gente hoje está debatendo se impeachment é golpe ou não é porque nós herdamos esses conceitos de governo de quem? Dos gregos. Conceito de democracia, embora a nossa democracia seja adaptada, não é o conceito grego puro. Se você tem que fazer aula, prestar prova de filosofia, que às vezes é chato pra caramba, na faculdade ou na sala de aula, é herança grega. E tudo isso, somente em um ponto da história, se junta para fazer surgir o cristianismo. Quando Cristo nasce, o mundo, que é o berço da civilização de hoje, estava todo ele debaixo de um só governo. E que governo era esse? O Império Romano. O Império Romano, galera, ele era tão avançado que quando os bárbaros destruíram o Império Romano, os europeus levaram 500 anos para voltar ao ponto de partida que os bárbaros tinham pego. Quando o Império Romano é destruído, conhecimentos como construção de aqueduto, como esgoto, cálculos matemáticos e a noção de que a Terra é redonda e que o Sol ele não gira em torno da Terra, mas é a Terra que gira em torno do Sol, esses conhecimentos se perderam com o fim do Império Romano. O Império Romano foi um império que pela primeira vez construiu estradas de concreto e de pedras que duram até hoje, para unificar todo o império. No período do Império Romano, se havia um momento para o cristianismo nascer,
tinha que ser nesse período. Por quê? Imagina que o cristianismo nascesse hoje. Se Jesus Cristo nascesse hoje, o cristianismo teria a possibilidade de ser uma religião global como ele é? Não. Por quê? Época de secularismo, crenças enraizadas, ele não teria a chance de ser o que ele é hoje. Imagina que Cristo tivesse nascido na Idade Média. Em vez de você ter o catolicismo, o judaísmo fosse a religião dominante e o Papa fosse aí o grande rabino. Jesus teria sido morto por ensinar uma blasfêmia. E outra, se o cristianismo não tivesse existido, não existiria nem o judaísmo como uma religião universal. Porque nós teríamos várias religiões bárbaras. Eu não sei quem já viu a série Os Vikings, no Netflix. Era esse tipo de religião que os bárbaros tinham quando invadiram. Nós teríamos ídolos como Odin, Thor, Frey. Quem sabe a América nunca teria sido descoberta. Por quê? Vocês já repararam que somente em terras cristãs a ciência pôde se desenvolver? Por que a ciência no mundo ocidental é mais avançada do que no mundo islâmico ou na cultura chinesa? Sabe por quê? O cristão ele vê a natureza de uma forma diferente. Ele vê a natureza como uma obra do Criador em que ele deve interagir, em que ele deve explorar, ele deve pesquisar. Na cultura oriental, a natureza está junta com Deus. E o islamismo, após o início de iluminação deles, de avanço tecnológico, eles se tornaram extremamente conservadores. Somente na cultura ocidental, sob matriz cristã, ideias como democracia, ideias como avanço tecnológico, de você poder explorar o corpo, explorar a natureza, para descobrir como as coisas funcionam, puderam ser semeadas. E isso, abro um adendo aqui, debaixo também de uma cultura cristã de confissão reformada. Porque o catolicismo, por ser mais conservador, durante certo tempo, impediu o avanço tecnológico. Os romanos, eles contribuem com o aspecto político e de infraestrutura para o cristianismo crescer. Aí você tem um lugar onde os missionários cristãos poderiam ir rápido para qualquer ponto da Europa, Oriente Médio, debaixo das estradas romanas. E um idioma único, que era o grego. O grego era o inglês daquela época, só que numa abrangência muito maior. Você podia viajar o sul da Europa, o norte da África, o Oriente Médio, sabendo falar apenas uma língua. Você tem um lugar onde o Império Romano ele preparou o terreno para que Cristo fosse adorado como Deus. Por quê? O Império Romano ele foi destruindo e conquistando vários povos. E quando esses povos eram vencidos, quem é que era vencido também? Os deuses. Quando os missionários cristãos começam a espalhar o cristianismo, você tem povos e cidades que estão decepcionados com os deuses deles e não sabem quem mais acreditar. Você tem a filosofia grega jogando um ceticismo sobre as lendas em torno dos deuses gregos e romanos. Você tem um mundo que está ansiando por uma religião que seja uma religião que envolva uns com os outros de comunidade e uma religião espiritual que traga sentido para a vida. Por quê? O paganismo ele tem uma visão da história em que a história não tem propósito. No paganismo a história é cíclica, ela se repete várias vezes, não há um propósito nessas coisas. E a visão que nós temos de história hoje na academia é uma visão paganizada. Somente 2 movimentos hoje dão sentido para a história no nosso mundo hoje, o cristianismo e o marxismo. Saiu desses movimentos, a história não tem sentido. E aí, debaixo de um império, debaixo de uma língua, com os deuses desacreditados, com um conceito de que os homens eles têm direito a tudo, quem é que surge? Um judeu, não na ponta do Império Romano, mas no entroncamento comercial importante, que era a Palestina. Eu quero convidar você para a gente encerrar agora
com a ideia de o que plenitude do tempo vai significar e como nós podemos entender isso tudo à luz da Bíblia. Eu queria convidar você para abrir em Daniel, capítulo 9. Por que eu sou cristão e não sou judeu? Por que eu sou cristão e não sou muçulmano? Por que eu sou cristão e não sou agnóstico? Porque quando eu leio a Bíblia e vejo a história, eu não posso dizer que essa história não tem um propósito. Eu não posso dizer que essa história ela tem um objetivo. E eu vejo um Deus que ele domina a história, independente do que os homens fazem. E eu vejo claramente isso através do livro de Daniel. Daniel foi escrito cerca de 500 anos antes de Jesus nascer, ok? Então, o que você está lendo aqui é 500 anos antes de Jesus vir a esse mundo. E Daniel 9, verso 24 em diante, Daniel ele tem uma explicação de uma visão que ele tinha tido antes. O livro de Daniel, você tem várias visões. Uma ele dá para o rei pagão. As demais ele dá para o profeta, Daniel. E todas as visões de Daniel, elas mostram o agir de Deus na história. Em Daniel capítulo 2, você tem a visão em cima de uma estátua de metais. Em Daniel capítulo 7, a mesma ideia da visão de Nabucodonosor, ela é transmitida, mas através de animais. Em Daniel capítulo 8, a mesma ideia é repetida, mas através da visão de um carneiro, um bode e um chifre pequeno. Em Daniel capítulo 9, o anjo vem explicar para Daniel um detalhe da visão. Daniel está vendo que os poderes do mundo se levantam e caem, e parece que o povo de Deus fica ao Deus dará. E aí o anjo vem e fala, Daniel, não é assim. O povo de Deus não fica ao Deus dará, porque o próprio Deus ele vai entrar na história. E aí você vê aqui no verso 24. Daniel, você se lembra que na última visão lá, sobre o carneiro e o bode, foi dito que até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado? Pois bem, Daniel, eu vim te explicar aqui o ponto de partida dessa visão. O que vai acontecer nessas 2.300 tardes e manhãs? Eu quero te dar uma notícia boa. Então o anjo fala, Daniel, entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos, por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre... Deixa eu levantar um pouco aqui. Pessoal, eu quero encerrar aqui. Por que um império só, dominando o mundo nesse período, e o mar Mediterrâneo nunca mais teve a chance de ser globalizado como naquele tempo? Por que uma língua só, e somente quase 1.700 anos depois o inglês vai ser a língua franca aí do comércio e da viagem e da diplomacia? Por que somente nesse tempo Deus escolhe com que Cristo surja? Por causa dessa profecia aqui. O anjo aparece para Daniel e fala, Daniel, 70 semanas estão determinadas para o teu povo. E qual o objetivo dessas semanas? Fazer cessar a transgressão. Fazer o que mais? Está aqui no início do verso 24. Dar o fim aos pecados, expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna. Sabe, entende? Com a saída da ordem para edificar Jerusalém, vai começar o tempo das 70 semanas. Aí você vai dizer, pastor,
70 semanas é muito pouco para fazer o que a profecia está dizendo. Mas por quê? Na profecia bíblica, um dia equivale ao quê? Quem é que pode abrir para a gente ler rapidinho aí, Números 14, verso 34. Pode ler. 40 anos vocês vão sofrer por causa dos seus pecados, conforme os 40 dias que vocês penaram a terra, 1 ano para cada dia. Vocês vão saber o que é ficar contra mim. Em Ezequiel capítulo 4, Deus novamente manda uma profecia e fala: cada dia vai equivaler a 1 ano. Então, quando a gente vê a profecia das 70 semanas, vamos dar uma chance para Deus? Se ele fala que na profecia um dia equivale a 1 ano, então você tem 70 semanas. Cada semana tem quantos dias? 70 vezes 7 dá quanto? Então, num período de 490 anos, Deus ele falou o seguinte para Daniel: eu vou dar uma chance para a humanidade fazer o que é certo. Eu vou dar uma chance para agir de uma forma radical na história. E Daniel, entenda, na última semana, quem é que vai aparecer? O príncipe, o ungido. E a palavra ungido é a mesma palavra para Cristo, que significa o Messias, aquele que é consagrado para uma missão. Então, no final dos 490 anos, das 70 semanas, quem é que vai aparecer? O Messias. Quando é que ia começar as semanas? Quando é que ia ser o ponto de partida da história? A ordem para reedificar no ano 457 a.C., um rei pagão chamado Artaxerxes. Ele chama um escriba judeu chamado Esdras e fala: olha, o povo judeu voltou do exílio e está na hora de reconstruir essa nação. Você tem autoridade, Esdras, para restabelecer a lei, para dar uma ideia de Estado novamente para o povo judeu, para que vocês possam voltar a ser um povo de fato e de direito. Em 457 a.C., Esdras vai para Jerusalém com a missão de reconstruir a cidade, de restaurar plenamente o serviço do santuário e construir os muros ao redor. Quem é que vai ajudar Esdras nessa missão? Neemias. Quantos anos são os anos da profecia? 400 e... Então, se eu tenho 457 a.C., é menos, porque está de trás para frente, joga 490 em cima desse ano, que é o ponto de partida. Você pode até fazer o cálculo aí na sua calculadora do celular. Menos 457, porque é de trás para frente. Mais 490, a gente vai chegar em que ano? 30 e 33. Só que a Bíblia fala que a última semana seria uma semana o quê? Especial. Por quê? As primeiras semanas seriam para reedificar Jerusalém. As 6 primeiras semanas reedificar Jerusalém. As demais semanas para a nação judaica estabelecer o judaísmo, e eles tinham um acerto a fazer com Deus, porque os judeus foram para a Babilônia por serem o quê? Idólatras. E depois do exílio, eles continuaram idólatras? Não. E a última semana termina no ano 33. Só que quando é que ela vai começar? 7 anos. E que ano isso vai cair? 27 depois de Cristo. Ela termina 34, porque 457 acontece no outono, a ordem do rei de reedificar Jerusalém. Então você não começa no início do ano, é no meio. Então ela vai terminar, em vez de 33, no ano 34. No ano 27, começa a última semana. O que ia acontecer na última semana? Ia aparecer o príncipe, o ungido, e no meio da semana o ungido ia ser o quê? E a morte dele ia fazer o quê? Cessar o sacrifício no templo, certo? E no final da semana,
o que Deus ia fazer? Uma aliança com muitos. Quando é que começa esta última semana? 27 depois de Cristo. Quando foi que Cristo nasceu, gente? Em que ano da história Cristo nasceu? No ano 1? No ano 0? No ano 0 não é porque não existe. É menos 1 e 1. Cristo ele não nasce no ano 1. Cristo é tão fera que ele nasce antes dele nascer. Porque nessa é depois de Cristo. Cristo ele nasce em 4 antes dele. Houve um erro dos escribas que computaram os anos a partir de Cristo. Eles botaram com menos 4. Cristo nasceu no ano 4 antes de Cristo. E a Bíblia fala que ele tinha quantos anos quando ele começou o ministério público dele? 30. Quando é que alguém que nasce no ano menos 4 ia fazer 30 anos de idade? No ano 26 para o... Quando é que começa a última semana? E o ministério de Cristo começa com o quê? O batismo no Jordão. E o que desce do céu sobre Cristo? E eis que vem uma voz do céu que fala: esse é o meu filho. A primeira semana começa com Cristo sendo o quê? Batizado e ungido pelo Espírito Santo para a missão. Quantos anos dura o ministério de Cristo? 3 anos e meio. Cristo é morto no ano 30, que é o meio da semana de Daniel. E a morte de Cristo, ela é para acabar com o quê? Com sacrifício no templo. Porque agora, para eu me aproximar de Deus, eu preciso do cordeirinho. Eu me aproximo de Deus através de meio da semana. E no final da semana, a aliança que era exclusiva dos judeus ia ser uma aliança o quê? De muitos. No ano 34, Pedro, ele tem uma visão em que o Espírito Santo fala: Pedro, não pregue só para os judeus, mas pregue também para quem? Para os gentios. Nesse mesmo ano, Estevão é morto. E Deus separa o apóstolo Paulo para ser o apóstolo de quem? Você tem aqui na Bíblia uma profecia que fala quando Cristo ia começar o ministério, quando ele ia morrer e quais seriam os resultados de quando ele fizesse isso. E aí o que Deus faz? Ele age na história, levantando o Império Romano, levantando a Grécia, unificando 1/3 do mundo debaixo de um único poder, para que quando o cristianismo surgisse, Paulo estivesse certo ao dizer: vindo à plenitude. Galera, imagina se no ano 4 a.C. Cristo tivesse nascido aqui em Niterói. O que seria o cristianismo? Se ele nesse mesmo ano tivesse nascido na China, se ele tivesse nascido no Japão, na Austrália, vindo à plenitude, Deus enviou. Sabe, quando Cristo fala que ele é o único caminho, ele está falando: eu estou cumprindo a profecia de Deus para o seu povo. Cristo, se ele afirma ser o Filho de Deus, eu posso acreditar no que ele diz, porque a sua influência afeta o mundo até hoje. Mas eu posso acreditar no que ele diz, porque a minha fé, ela é cumprimento de uma profecia bíblica. E sabe quando é que essa profecia dos 2.300 dias vão terminar? No surgimento da sua igreja. Mas isso é um assunto para um próximo tempo. Eu quero terminar dizendo o seguinte: a plenitude do tempo aconteceu quando Cristo vem no tempo certo, para poder encerrar o castigo, para poder expiar os pecados e para dar uma nova chance para uma humanidade presa a superstições, presa aos deuses, presa aos preconceitos, e fazer de todos um só em Cristo. Fazer com que a verdade realmente libertasse. E preparar todo um ambiente
que é o mundo que nós conhecemos hoje. Eu quero encerrar perguntando: o que Cristo é para você? Será que na sua vida Cristo também chegou no tempo certo? Se você já aceitou Jesus, será que essa crença nele faz uma diferença para a sua vida? Pode ser que tenha alguém aqui com a gente que ainda não aceitou Jesus. Eu faço a seguinte pergunta para você: será que já não chegou a plenitude do tempo para você permitir que Cristo ele possa modificar a sua história? Sou cristão e não sou judeu. Sou cristão e não sou muçulmano. Sou cristão e não sou hindu. Porque quando eu vejo a história da humanidade e quando eu vejo esse livro aqui, eu vejo o que Cristo disse que ele é. Eu posso dizer que ele tinha razão, que o tempo está cumprido. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Que Deus abençoe vocês. Amém. E que os mesmos desafios que os apóstolos tiveram no período do Império Romano, nós temos desafios parecidos hoje. Que nós possamos manter acesa essa chama do Evangelho e da verdade. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar mais uma vez? Amor nos faz contentes. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Eu queria, ao convidar você para a oração, a gente
ouviu aqui Paulo falando que Cristo ele veio na plenitude do tempo. Hoje, você acha que a gente vive menos plenitude do que no tempo de Paulo? Do que no tempo de Cristo? A sociedade que os cristãos começaram a pregar era uma sociedade em que os deuses estavam desacreditados, uma sociedade que as pessoas pensavam que o prazer era o máximo que alguém poderia buscar, uma sociedade em que você tinha o homossexualismo em uma alta, assim, violentíssima. Na cultura grega, a palavra homossexual, ela significa amor entre iguais. E a cultura grega achava que o amor mais perfeito que o ser humano podia ter era de um homem com outro homem. Porque um homem com outro homem, ele ia se entender muito melhor do que um homem com uma mulher. Então, iguais se amam mais completamente, mais perfeitamente do que diferentes. Por isso, heterossexual, que é o quê? Um relacionamento de diferentes. Uma sociedade violentíssima. Uma sociedade com insegurança econômica. É onde os primeiros cristãos eles estão pregando. Eu costumo ouvir hoje que hoje é mais difícil ser cristão que antes. Será que realmente é mais difícil ser cristão que antes? Eu vou dizer, é igual. Hoje nós somos iguais no nosso cristianismo de que quando o cristianismo começou. E um cristianismo com 12 pessoas, sem faculdade, sem pós, sem mestrado, sem doutorado, conseguiu mudar um império que lançou bases para mudar o mundo. Por que o nosso cristianismo ele não pode ser tão vitorioso quanto o cristianismo deles? Por que a gente também não pode fazer uma diferença tão grande como eles fizeram? Porque hoje nós temos uma sociedade que a religião está desacreditada. Hoje nós temos uma sociedade que as pessoas estão em busca dos prazeres. Hoje nós temos a sociedade em que há uma incerteza econômica, porque o capitalismo ele tem crises que são cíclicas. Hoje nós temos uma sociedade que o homossexualismo ele está virando quase que uma imposição na cabeça de algumas pessoas. Hoje nós temos uma sociedade de pessoas tão famintas de um evangelho quanto no tempo do apóstolo Paulo. Por isso Deus está levantando você para vir com humildade. Ele está levantando você para ter uma plena convicção de que o seu movimento é profético. Está levantando você para ser luz e mostras. A gente vai sair dessa tenda aqui. Mas eu gostaria muito que você esquecesse de datas, que você esquecesse de toda a informação. Menos esse. Que o mesmo poder que usou os apóstolos para aproveitar as oportunidades é o poder que quer usar você para aproveitar as oportunidades de um mundo que é globalizado, de um mundo que está unido economicamente, de um mundo onde com o inglês você vai para qualquer lugar. E assim como o mundo estava maduro para Cristo vir, ele está ficando maduro para ele voltar também. Amém. Você vai fazer parte dessa geração? Então eu queria orar com você nesse momento por causa disso. Ó Pai, o mundo tem tristezas e cheio está de dor. Por isso nós estamos buscando a Tua face hoje. Eu te confesso que eu ficaria muito mais à vontade de pregar um tema em que a gente pode pregar mesmo, contar uma história engraçada, contar uma história que toque o coração para apelar, para fazer as pessoas pensarem. Mas o tema da tenda hoje ele foi um tema de estudo, da gente pensar se realmente Cristo veio no tempo certo. E nós vimos que sim. E nós vimos que Cristo ele não nasceu ao acaso, ele nasceu num momento determinado pela profecia. O nascimento dele foi profético. Para uma geração, uma sociedade que estava num caminho de condenação, que estava perdida, que estava sem rumo. A mesma profecia que vai ser o ponto de partida para sabermos quando o Messias viria, é a mesma profecia que quando termina é o ponto de partida de um movimento profético que vai começar em 1844. E assim como naquele tempo havia um mundo globalizado, nós temos esse tempo hoje.
Assim como naquele tempo os seres humanos estavam em busca de prazeres, nós temos isso hoje. Assim como naquele tempo havia um aumento do homossexualismo, nós temos isso hoje. Assim como naquele tempo havia uma língua que unificava as pessoas, nós temos essa língua hoje. Assim como naquele tempo as pessoas tinham um vazio espiritual porque haviam perdido a fé nos deuses e a filosofia não trazia respostas, nós temos isso hoje também. E o mesmo evangelho que modificou o Império Romano, o mesmo evangelho que salvou milhares de vidas, ele está na nossa boca, ele está no nosso coração, e o Senhor nos chama para que possamos também ser pregadores para um tempo como esse. Nós vivemos também a plenitude dos tempos em que Cristo ele está perto de voltar, e eu queria te rogar, ó Senhor Jesus, nos ajude a termos certeza do movimento profético ao qual participamos. Nos ajude a ter a certeza de que não há vários caminhos, mas Cristo é o único caminho. E Ele é o único caminho porque esse caminho foi traçado antes dos homens moldarem a história. A nossa história ela não é sem sentido, ela tem um sentido. A nossa história ela não é sem um ponto de chegada, ela tem um ponto de chegada, e esse ponto de chegada, ele vai ser o reino dos céus. Então quero te rogar que o Senhor abençoe o pastor dessa igreja, a liderança dessa igreja, a juventude dessa igreja, para que possamos viver em comunidade, para que possamos cumprir a missão e para que possamos repartir essa mensagem com aqueles que estão com o coração vazio, sedentos dela. Nos leve para a nossa casa essa noite, Senhor, sabendo que há uma missão na nossa vida, há um propósito, e nós vamos cumprir esse propósito. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Enquanto a gente vai cantando a última música, nós estamos caminhando para a saída, tá bom? No jardim, enquanto isso. Foi muito bom receber vocês, tá bom? Estão convidados para a próxima tenda, para nós estarmos estudando mais e mais da Palavra de Deus. Você possa sentir um desejo, sentir no coração o desejo de retornar para estar conosco na próxima oportunidade. Um feliz sábado a todos, boa noite e até a próxima tenda. E amanhã nós temos nosso simpósio universitário, a partir de 9 horas da manhã.